Boa noite a todos, boa noite a todas. É sempre um prazer, é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos da Casa Espírita União e Fraternidade, conversando, dividindo um pouco do que eu aprendi, né, nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Hoje a nossa conversa vai ter como título: Homem, conhece-te e transforma-te. Nós já vamos falar a respeito disso. Então, antes eu quero falar de uma mensagem, né? Vou ler uma mensagem para vocês, e é uma mensagem muito interessante, porque ela foi escrita por Eduardo Galeano, né? E o que chama atenção, né, é que Eduardo Galeano era ateu, né? Mas um ateu muito respeitoso da religiosidade do povo, principalmente dos povos originários da América Latina, né? Tanto que entre os inúmeros livros que ele escreveu, o seu best-seller é o chamado, o intitulado As Veias Abertas da América Latina, né? E essa mensagem que leva como título A Criação, você encontra no livro Os Nascimentos, de Eduardo Galeano, né? Então, a mulher e o homem sonhavam que Deus os estava sonhando. Deus sonhava enquanto cantava e agitava suas maracas. Envolvido em fumaça de tabaco, ele se sentia feliz e também estremecido pela dúvida e o mistério. Os índios Maquiritari sabem que se Deus sonha com comida, frutifica e dá de comer. Se Deus nasce com a vida, nasce e dá de nascer. A mulher e o homem sonhavam que no sonho de Deus aparecia um grande ovo brilhante. Dentro do ovo, eles cantavam e dançavam e faziam um grande alvoroço, porque estavam loucos de vontade de nascer. Sonhavam que no sonho de Deus a alegria era mais forte que a dúvida e o mistério. E Deus, sonhando, os criava e cantando dizia: quebra este ovo e nasce a mulher e nasce o homem. E juntos viverão e morrerão, mas nascerão novamente. Nascerão e tornarão a morrer, e outra vez nascerão, e nunca deixarão de nascer, porque a morte é mentira. Então, nesse momento eu convido a todos e todas a elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso amado Pai, a Jesus, nosso irmão e referência maior. E queremos aqui, Senhor, agradecer por todas essas oportunidades que a vida nos oferece, por todos os momentos de aprendizado, por todos os momentos onde podemos manifestar nosso amor, que sempre é inspirado pelo Seu. Permaneça conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje, como eu já falei, o título da nossa conversa é Homem, conhece-te para transformar-te, né? E nós vamos falar de um tema bastante complexo, né? Por isso que é bom e é importante deixarmos claro que falaremos realmente
porque a princípio, né, esse título, a palavra homem nesse título, ele dá a impressão de que nós estamos falando para todo o gênero humano. E de fato estamos falando para todo o gênero humano, né? Mas a nossa conversa será especificamente uma reflexão sobre o gênero masculino. Então convido todos e todas, principalmente os homens, a refletirem conosco sobre o comportamento masculino, né? E quando falamos em masculinidade, já começamos esse processo com um desafio, que é definir o que é, né? O que é isso? Porque nós temos inúmeros conceitos de masculinidade nas diversas discussões sobre a sexualidade contemporânea. Atualmente, a partir de estudos no âmbito da ciência, como da psicologia, da sociologia, da antropologia e filosofia, sabemos que, na verdade, não existe uma masculinidade. São masculinidades. Vejam, estamos falando, né, estamos diante de um conceito extremamente plural, como masculinidade hegemônica, masculinidade alterna, masculinidade subordinada. Porém, nós vamos nos debruçar sobre o tema masculinidade tóxica. Mas, obviamente, para aprendermos a respeito disso, é bom que a gente deixe claro que existem outras, né, muitas formas de encarar o que seria justamente a questão da masculinidade. Né? É imprescindível situarmos, né, esse tema tanto no âmbito da psicologia como na sociologia e também na antropologia como na filosofia. Né? No ambiente acadêmico, né, entre pesquisadores, né, sabe-se que quando se fala em masculinidade, geralmente nos deparamos com aquele olhar heteronormativo, né, inerente à masculinidade, que tem a ver com virilidade, com aquela visão heterossexual clássica, né, comum à identidade masculina, ou seja, a forma como o homem se vê também tende a ser a forma como a sociedade vê o homem, nunca como ele de fato se sente. E isso, obviamente, quer dizer que as pessoas, quando pensam a respeito da masculinidade, tendem a encarar o que é ser homem de acordo com alguns padrões de comportamento, como, por exemplo, ser viril, forte, dominador, líder, macho alfa, entre outros conceitos. Na verdade, todas essas atribuições ao gênero masculino são papéis sociais construídos culturalmente. A ideia de que você, para ser homem, tem que mostrar força, porque isso, digamos, seja o eu identitário, né? Só que aqui é que está um problema, né? Aqui temos um problema. Justamente na forma como mostramos força, que é a grande questão, né? E é por isso que hoje vamos abordar esse conceito de masculinidade tóxica. Conceito este muito recente, não tem muito tempo, aliás, só em agosto de 2018 que surge a primeira publicação sobre este tema, que foi publicado pela Associação Psicológica Norte-Americana. Ou seja, é um termo recente, muito embora o tema, né, e os estudos sejam muito antigos, mas que com certeza
tem a ver com o conceito de masculinidade frágil. Inclusive, vários pesquisadores e pesquisadoras concordam que uma coisa é exatamente o sinônimo da outra. Uma masculinidade tóxica necessariamente é uma masculinidade frágil, porque ainda em termos evolutivos, uma postura imatura, ainda é inconsequente, inconsciente, ou ainda não empática, não integrativa. Então, por conta disso, ao pensarmos a masculinidade dessa forma, implica em questionarmos alguns padrões para que possamos apreender a respeito do que é realmente a masculinidade tóxica. Falamos de uma incapacidade de expressar sentimentos e, infelizmente, as nossas crianças ainda têm padrões educacionais firmados em narrativas e moldes conservadores. Eu mesmo, quando criança, ouvi muito aquela história de que homem não chora, homem não manifesta fragilidade, não mostra fraqueza. Então, essas falas acabam construindo na figura masculina a falsa ideia de que ser homem é não mostrar sentimentos, incutindo na mente das crianças ideias que geram inúmeros problemas sociais em diversos aspectos. Cabe lembrar que 80% dos suicídios consumados no mundo são consumados por homens. Para pensarmos o impacto disso, estatisticamente, as tentativas de suicídios são mais comuns em mulheres, mas suicídios consumados são muito mais comuns em homens. A cada 10 suicídios, 8 foram consumados por homens. Esse é um dado alarmante e tem muitas vezes sua origem na ignorância deste, por assim dizer, analfabetismo emocional. Muito agravado porque nós homens, infelizmente, ainda temos dificuldade de nomear aquilo que sentimos e vivemos, o que a psicologia chama de alexitimia, que é a incapacidade de dar nomes para os próprios sentimentos. Vejam, ainda hoje, abrimos a geladeira para pensar e ficarmos tentando lembrar o que é que iríamos fazer na cozinha, porque estamos completamente alheios e desfocados do que verdadeiramente estamos sentindo. Segundo muitos psicólogos, é muito comum homens não saberem diferenciar medo de raiva. Temos dificuldades em lidarmos com as nossas frustrações, ao ponto de muitos acreditarmos piamente que devemos punir os outros pelos sentimentos negativos que estamos vivendo, ou que sentimos-nos incapazes de aceitarmos a independência, a autonomia das nossas companheiras, quando, por exemplo, dizem-nos que não querem mais continuar com os nossos relacionamentos. É justamente por conta desses padrões equivocados que nós temos índices altíssimos de feminicídios. Inclusive, o Brasil é o 5º país do mundo em feminicídios. Esse é um dado extremamente preocupante, porque sabemos que não expressar sentimento é não ter saúde. E não há como pensarmos em saúde de forma desvinculada
da saúde mental. É impossível administrarmos situações de tristeza e solidão, de sabermos lidar com momentos depressivos ou quadros depressivos, sem nos percebermos como seres humanos. Sim, precisamos aprender a lidar com nossa própria humanidade. Mas, infelizmente, muitos homens ainda têm dificuldade com relação a lidar com esses papéis. Então, precisamos lembrar que o caminho é para dentro. E eu ainda adicionaria, é para dentro e para cima. Trazendo um olhar psicológico, existe um arquétipo chamado ânima, que corresponde à porção feminina do ser. E é justamente considerado o psicoponto. O que seria um psicoponto? Nós temos vários na nossa personalidade. O psicoponto é o nosso guia interior, onde a ânima vem a ser o nosso lado feminino. É justamente o guia que nos conduz para o trabalho da individuação, para o trabalho de nos tornarmos mais completos, de nos tornarmos nós mesmos. Isso quer dizer, literalmente, que só seremos inteiros se conseguirmos integrar o lado feminino. Falamos aqui de um arquétipo muito forte, de tal maneira que ele se apresenta, se manifesta em diversos contos de fadas, em várias histórias folclóricas, nas mais variadas tradições, dos mais diversos povos. A exemplo do mito de Édipo, o famosíssimo mito grego, onde Édipo, ao descobrir que havia matado o próprio pai e consumado o casamento com a própria mãe, com quem teve inclusive filhos, ele, envergonhado pelo ato, fura os olhos, os seus próprios olhos, num gesto de automutilação. O que acontece então? A sua filha, Antígona, é quem vai, a partir daí, guiá-lo para encontrar um lugar onde ele pudesse morrer em paz. Porque na lógica grega, nenhuma cidade poderia acolher o cadáver de um homem que havia cometido incesto. Por conta disso, ele empreende essa jornada com Antígona, num ótimo símbolo do momento em que o ser humano alcança um tal despertar para a tomada de consciência que ele caminha para dentro, não mais para fora, não mais para o exterior. Agora os olhos passam a atrapalhar. Agora o caminho é para dentro. E o caminho para dentro é feito com a ajuda de Antígona, a sua ânima, que vai lhe ajudar até seu término, até concluir o seu processo de individuação. Ou seja, o caminho para dentro e para cima só se dá através do feminino. É como diz aquela canção do Pepeu Gomes, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou feminino e masculino. Pois bem, é importante que ampliemos nossos olhares para percebermos que somos espíritos imortais. E o comportamento masculino será, obviamente, diretamente proporcional à possibilidade evolutiva do ser. E se nós estamos encarnados no planeta Terra, buscando o nosso processo evolutivo, no mínimo cabe a reflexão de como estamos usufruindo das oportunidades que aqui temos para esse processo de transformação.
Lembrando que chamamos de progresso ou evolução quando estamos nos transformando positivamente diante do nosso comportamento. Se ainda nos apegamos a bandeiras arcaicas de pensamentos que muitas vezes não contribuem em nada na medida em que estamos evoluindo, para nos identificarmos como espíritos imortais, como sempre falo nas oportunidades que tenho de falar, eu sou um espírito imortal. Eu estou Marco, mas eu não sou o Marco. Nós somos espíritos imortais. Como dizia Teilhard de Chardin em seu livro O Fenômeno Humano, eu não sou um ser humano que tenho experiências espirituais. Eu sou um ser espiritual em experiência humana. E com esse olhar, abrimos a possibilidade de compreensão e começamos a perceber que só seremos felizes se soubermos empreendermos uma convivência feliz com aqueles que conosco transitam. Então é imprescindível que tenhamos esse olhar. Também em relação aos nossos comportamentos, onde muitas vezes sucumbimos às chamadas recaídas. Ainda teimamos em comportamentos que nos puxam para trás, como o machismo, por exemplo. E segundo Joana de Ângeles, o machismo está inscrito no inconsciente coletivo, a partir de inúmeras experiências reencarnatórias, na qual repetimos esses padrões arcaicos e ultrapassados. E por conta disso, se coloca justamente como um desafio para nós definirmos e vivermos novos padrões, novas possibilidades. Ou seja, a caminhada é para dentro na medida em que vou gradativamente percebendo que eu preciso construir a minha masculinidade, não mais na visão equivocada do pensamento comum, de que ser homem é ser contrário ao feminino. Ou seja, ser um homem literalmente é visto pela maioria dos homens como não ser mulher. E pior, tudo que se pareça com o feminino deve ser cortado e extirpado. É como se fosse esse o padrão. O homem não pode parecer uma mulher. Numa visão bem pejorativa do feminino, ele não pode ser um maricas, uma mariquinha, né? Não importa o nome que se dê. É sem dúvida uma manifestação sexista e infeliz, né? Completamente equivocada, que precisam ser superadas. A partir de tal superação é que seremos cada vez menos tóxicos, na medida em que tomamos consciência dos nossos comportamentos e vamos lentamente integrando isso, que até então era negado em nós. É bom lembrar também um pensamento comum a todos e todas os pesquisadores, os terapeutas contemporâneos, né? E eu trouxe aqui para nós refletirmos. Dizem esses terapeutas que aquele que se afirma pela negação do outro só afirma a negação que é. Vou repetir. Aquele que se afirma pela negação do outro só afirma a negação que é. Infelizmente, temos ainda muitos homens querendo se afirmar, negando não só sua porção feminina, como também aquele outro.
que ousa ser ou pensar diferente, esses só estão mostrando a negação que são. Vejam, precisamos transcender essa perspectiva, mudar essa visão, a de que ser homem é fugir da feminilidade, ou de que ser homem é nunca negar-se, nem fugir ou recusar-se a uma relação sexual proposta pela mulher, por exemplo, reforçando assim a noção de que o tempo todo precisamos ser viris, nunca frágeis, de que não podemos demonstrar nossos sentimentos e, pior, que não podemos demonstrar afeto. Agora imagina aí Jesus com essa visão, com todos esses não me toques. Já imaginaram esta situação? Se ele é nosso modelo e guia, é preciso que comecemos a procurar nos aproximarmos dele. Poderíamos buscar a compreensão de que o caminho sendo para dentro é sempre um caminho de integração dessas polaridades dentro de nós, né? O caminho da transcendência através da integração do ânimos com a ânima, ou seja, com o ânimos, nossa porção masculina, e com a ânima, nossa porção feminina. Para que consigamos fazer isso, precisamos gradativamente integrar esses conteúdos negados em nós, para irmos gradativamente resolvendo o impacto dessa inteligência emocional deficitária que ainda nos acomete. Muito por isso, estatisticamente, os homens são mais suscetíveis aos vícios de toda natureza, não só às substâncias psicoativas, mas também aos vícios comportamentais. De forma ontológica, percebe-se que esses mesmos homens, cuja inteligência emocional está ainda muito aquém do que necessita, não sabendo reconhecer o que estão sentindo, busquem alterar suas consciências através de um comportamento compulsivo. O alcoolismo, a drogadição acometem muito mais os homens do que as mulheres, pois vai muito além de uma tentativa de fuga da realidade. É uma tentativa de busca de prazeres e mais prazeres, justamente para compensar a dor de ser homem e não poder expressar as próprias fragilidades. A dor de ter que enfrentar a fragilidade em si e não poder sequer deixar que o outro, que a outra, saiba dessa fragilidade. Os homens são os que menos relatam abuso sexual quando eles são vítimas. São os que menos relatam transtornos mentais. E por isso, os que menos buscam tratamento para esses transtornos, deixando que eles se agravem e cada vez mais tornando o tratamento mais difícil. Percebemos também que o homem relata menos sofrimento e com isso ele com certeza agrava o sofrimento. Por isso é importantíssimo aos poucos irmos percebendo a necessidade de procurar ajuda, né? Seja nessas teias de relacionamentos, nas redes de proteção, nas terapias de grupo.
Pois é, hoje temos opções, mas infelizmente ainda os homens pouco as buscam. Hoje já há uma abertura para falar sobre nossas aflições, estabelecendo assim relações genuínas, não só com as mulheres, mas também podendo a partir de então demonstrar afeto, o que infelizmente muitas vezes não demonstramos, principalmente junto aos nossos pares masculinos, aos nossos círculos de amizades masculinas, pois o homem, ele enxerga o outro homem como um rival, né? Porque ainda ele é treinado, é criado para ser o macho alfa. E isso, obviamente, quer dizer que todos querendo ser alfa, não há nem haverá espaço para todos. Eis aí o mal da competitividade. Nos leva a uma visão deturpada do que se relacionar com o mesmo gênero. Nos conduz a uma postura de rivalidade, de hostilidade e de agressividade com o mesmo gênero. E com o gênero oposto a uma relação de posse. Tudo por conta de uma baixa tolerância à frustração da derrota, onde não se admite perder nem para o igual, menos ainda se tolera a autonomia, a liberdade de escolha da mulher, da qual nos cremos proprietários. Percebem o problema que estabelecemos? Problema para o qual, na doutrina espírita, encontramos algumas possibilidades de reflexão pela vanguarda que a doutrina espírita representou e representa desde o século XVIII, no ápice do machismo. Lá, em 1857, 18 de abril, com a publicação de O Livro dos Espíritos, o texto que vai falar sobre igualdade entre os sexos. Olha aqui que vanguardismo, que pioneirismo que a doutrina espírita nos lega. Ela nos possibilita um outro olhar, uma outra possibilidade. Aí eu trago aqui alguns recortes de pesquisa, né, para que a gente perceba como a doutrina espírita nos ajuda a vencer situações muito arraigadas, como a influência de uma cultura patriarcal em nossa sociedade. Estamos avançando, mas a caminhada é longa, dado que o início disso tudo está lá no patriarcalismo bíblico, né, do povo hebreu, oriundo da visão mosaica. Joana de Ângeles diz, literalmente, que a visão mosaica, que é a iniciadora desse processo, essa visão mítica de que a mulher nasceu da costela de um homem, faz com que a mulher seja vista na sociedade como alguém inferior. Também que a mulher é um instrumento do pecado, porque foi a partir da queda da mulher que o homem caiu. O que a gente precisa analisar, né, daquilo que se lê na Bíblia, é entender, né, como um símbolo, como uma analogia. Mas, infelizmente, muitos ainda insistem em interpretar literalmente. Então, é um símbolo, uma grande metáfora em que a própria Joana afirma que é necessário olharmos a mulher
com igualdade para com o homem, muito embora a sociedade patriarcal exigiu essa submissão, a qual foi se repetindo ao longo de inúmeras gerações e que acabou se inscrevendo no inconsciente, mas que gradativamente vem se transformando. Joana de Ângeles afirma que lentamente a mulher está tomando para si outros encargos, vencendo até mesmo a visão de que há uma fragilidade orgânica, sugerindo para repensarmos certos hábitos e certas práticas, porque mais que possibilidades, existe uma igualdade entre os sexos, mas que esse processo gradativo vai caminhando para uma vindoura igualdade dos sexos, na medida em que a sociedade vai integrando e vai vencendo essas tendências sexistas ainda muito fortes em nós. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar inúmeras perguntas que vão corroborar com a ideia de que precisamos desconstruir esta masculinidade tóxica. Então, vamos lá. Na questão 201, por exemplo, vamos encontrar a pergunta de Kardec. O espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Os espíritos respondem: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E aí, na questão seguinte, na 202, pergunta: o espírito prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E os espíritos respondem: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que devem suportar. Para os espíritos se encarnarem em homens ou mulheres é indiferente, porque eles não têm sexo. E como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Já na questão 817, bem à frente, a pergunta é: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Imagine essa pergunta no século XIX. Olha a resposta. Essa resposta é numa época em que se questionava, inclusive, se as mulheres tinham ou não alma. Então, a resposta é: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Continuando no Livro dos Espíritos, agora na questão 818. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? A resposta é um soco no estômago. A resposta é: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Isso é masculinidade tóxica. Ele continua: uma consequência das instituições sociais. Vejam, a diferença entre os homens, a diferença de direito entre homem e mulher não é natural, não é a vontade de Deus, segundo os espíritos, é uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza.
Está aqui de novo a masculinidade tóxica. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Masculinidade tóxica. Eu destaco essa fala, né? Que nós precisamos avançar do ponto de vista moral, né? Ou jamais superaremos a masculinidade tóxica. É disso que trata a questão 819, na qual veremos a seguinte pergunta. O propósito da mulher ser fisicamente mais fraca do que o homem? Qual o propósito da mulher ser fisicamente mais fraca que o homem? A resposta dos espíritos para assinar suas funções particulares. Ao homem cabe trabalhos rudes, por ser mais forte. A mulher, os trabalhos mais suaves, e ambos devem se ajudarem mutuamente nas provas da vida. Então, todas as questões do Livro dos Espíritos, eles nos dizem muito, mas muito mesmo. Mas eu preciso destacar a 822, né? Que é a seguinte pergunta. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? A resposta dos espíritos é categórica. O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereis que vos fizessem. Aí tem a 822A. Né? Então a pergunta é: assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Vejam, nós temos em Jesus o nosso modelo e guia. Ele amorosamente nos serve de reflexão. Então, eu termino essa nossa conversa falando de uma reflexão trazida por Amélia Rodrigues, né, pela mediunidade de Edivaldo Franco, no livro Até o Fim dos Tempos, né, onde ela nos apresenta Jesus como o grande libertador das mulheres, por protagonizar passagens que, na opinião de Amélia, foram as primeiras educadoras dos homens, porque até então, nos textos bíblicos, falava-se das adúlteras e não se falava dos adúlteros que usufruíam delas. Não falavam dos obsidiados que buscavam as enfermas vendedoras de ilusões. Também é preciso lembrar que são as corajosas mulheres que acompanham o Cristo na via dolorosa. Que Jesus, justamente porque foi Jesus que deu voz às mulheres,
No texto bíblico percebemos isso claramente. É Jesus que chama as mulheres ao diálogo, ele lhes dá voz. E então Amélia finaliza dizendo que Deus a todos fez com igualdade, estabelecendo polaridades para o elevado princípio da reprodução, sem qualquer inferioridade por parte de um ou de outrem. Então, veja, Jesus ele necessitava das mulheres, nelas ele depositava a esperança em favor de um mundo novo, onde não mais existissem discriminações, nem preconceito de qualquer natureza. Então, que inspiremos-nos nesses exemplos e verdadeiramente nos integremos ao afetivo sentimento absolutamente imprescindível para o nosso processo evolutivo. Estamos sendo constantemente convidados à mudança, e essa mudança se dá de dentro para fora, e é sem dúvida a partir do amor, como disse Jesus a Maria de Magdala, o amor encobre a multidão de pecados. Então, que esse mesmo amor se manifeste através de nós e que nós possamos ser médiuns do amor do Cristo na Terra. E verdadeiramente nos afinizando com o que temos a aprender com o feminino em nós, que é sem dúvida uma grande referência para a nossa busca, pela perfeição. Essa perfeição que é inexorável nas nossas vidas, viveremos ela quanto mais rápido nos alinharmos com ela, de maneira deliberada, consciente, racional. Grato. Muita paz e bem a todos e todas. E agora, com os nossos pensamentos voltados para Deus, nosso Pai, e para Jesus, nosso irmão e referência maior. Amado Pai, querido Mestre Jesus, que vossas bênçãos acolham os sinceros propósitos que nós agora abraçamos, de integrarmos o feminino e vencermos as nossas fragilidades, as nossas toxicidades, e verdadeiramente nos curarmos de nós mesmos. Que assim seja.